As ovelhas conhecem o seu pastor e o seu pastor conhece as ovelhas. Hoje em dia nós vivemos num mundo em que pastores não ligam mais, não telefonam mais para suas ovelhas. Pastores que não mandam mensagem. Pastores que não sabem nem quem é suas ovelhas. Eu tenho lá na minha igreja, eu tenho 1000 pessoas, mas não conhece nenhuma. Porque o que é conhecer? É fazer o que Jesus fazia. Jesus andava com todas as ovelhas e ele conhecia todo mundo. O pastor tem que ser uma pessoa 100%. A sua esposa tem que dar bom testemunho, os filhos do pastor têm que dar bom testemunho, porque se o pastor, a mulher dele, é caloteira, fofoqueira, não dá bom testemunho no bairro, no serviço, esse pastor não pode dirigir igreja. Se o filho do pastor bebe cerveja, fuma crack, se prostitui, ou pode ser uma pessoa boa, mas é um caloteiro, ele não pode ser pastor. Entendeu? A família do pastor tem que dar testemunho. Entendeu? Porque quem está na frente da obra é o espelho do povo. E nessa passagem de João 10, Jesus falou: aquele que entra pela porta das ovelhas, esse é o pastor. Mas aquele que entra de outra maneira, a não ser pela porta, que é Jesus Cristo, esse tal é ladrão. Não sou eu, o irmão Patrick, que está falando, é a Bíblia. Que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. O que é ladrão? Ele veio para matar, para roubar, para destruir. Não estou falando do diabo, não. Eu estou falando de pessoas que não entram pela porta que é Jesus. E tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Olha aí. Jesus falou: eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Quantas pastagens estragadas que as pessoas estão comendo por aí. Quantas campanhas mentirosas nesse evangelho maldito mentiroso. Quantas pessoas que estão vendendo óleo ungido, vassoura ungida, camisa ungida, terno ungido, tudo ungido. Mas esse negócio não é de Deus. Quantas pessoas que falam no nome de Deus, mas Deus não falou nada. Quantas pessoas que revelam no nome de Deus, mas Deus não revelou nada. Então esse não é pastor. Se está fora da Bíblia, não é pastor. Eu tomo um exemplo aqui, olha, exemplo bonito. A congregação, a CCB. A CCB lá, eles usam o nome que está na Bíblia, ancião. No livro de Apocalipse fala que João viu 24 ancião diante do trono. 24 ancião. Então, ancião era o sacerdote da casa, que zelava pelo povo, zelava das ovelhas, fazia oferendas para perdoar os pecados. Mas Jesus veio e a oferenda que se faz hoje é ir por todo mundo pregar o evangelho. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. Hoje em dia ninguém quer dar mais a vida pelas suas ovelhas. Hoje em dia ninguém quer mais zelar das ovelhas. Quantos obreiros que estão passando fome,
e a diretoria da igreja não sabe, a secretaria da igreja não sabe, aquele irmão que vai com a mesma roupa na igreja, aquele irmão que está desempregado, aquele irmão que tem uma loja, que tem um comércio, passando dificuldade, passando necessidade. E sequer o pastor foi na loja daquele irmão orar, daquela irmãzinha orar. Sequer o pastor dobrou o joelho e pediu: Senhor, mostra para mim, Senhor, os necessitados da tua casa, aqueles que necessitam do pão, não é da Bíblia. Eu estou falando do pão que alimenta a carne. Muitos abrem a geladeira e não tem nada. Muitos vão para a igreja, são pisados, massacrados. Mas quando chega em casa, os filhos falam: papai, o que nós vamos comer hoje? Não tem nada. Muitas mães abrem a geladeira e falam: o que eu vou dar para os meus filhos? Eu fui na igreja ontem e não tenho nada em casa. E a gente chega na igreja, só dízimo, dízimo, oferta, oferta, oferta do aluguel, oferta das irmãs, oferta da missão. A coisa mais nojenta que eu tô vendo nesses últimos dias é sobre a obra missionária. Missão não é só festividade. Pastores, quando fala de missão, vocês têm que fazer cesta básica e dar para os seus membros da igreja. Não só para os seus membros, mas para os mendigos que estão nas praças, debaixo dos viadutos. Será que vocês não têm raciocinado o tanto de gente passando fome, pastores? Se vocês andarem no seu bairro, eu creio que vocês vão ver muitas famílias necessitadas. Quantos filhos que estão vendendo maconha para trazer o dinheiro para a mãe, para poder ir no mercado fazer compra. No livro de Atos dos Apóstolos, as pessoas vendiam as coisas, entregavam aos pés dos discípulos, dos apóstolos, e ninguém passava necessidade. Hoje em dia, as igrejas chamam de vagabundo quem não quer trabalhar. O Brasil está em crise. Ah, mas se você não sair todo dia e entregar currículo, você não vai conseguir. Até pessoas que têm altas faculdades não estão conseguindo nada. E os pastores andando de carro zero, vocês podem ver aí, a maioria tem carro que custa 300 mil reais. Estão andando de avião, estão viajando, e o povo passando fome, passando necessidade. E vocês vêm fazer arrecadação de evangelização. A coisa está terrível. No 10 aqui Jesus fala: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Esse foi o próprio pastor que falou. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus não pediu nada. Jesus veio aqui neste mundo e morreu por mim e por você. Será que para mim pregar o evangelho eu preciso pedir dinheiro? Não, de maneira alguma. Só de mim estar vivo, falando de Jesus Cristo, Jesus já pagou. Por que eu tenho que pagar para pregar o evangelho? Por que eu tenho que cobrar das pessoas para pregar esse Jesus? Pastores, eu me admiro quando eu vejo os irmãos da CCB, da Congregação Cristã. Eles trabalham, ninguém ganha da obra não. E muitos pastores aí de muitas igrejas que ganham da obra, mas não faz nada. Muitos pastores que são pobres e trabalham o dia inteiro para ser fiel na casa e ser fiel na igreja. E muitas vezes são desvalorizados.
Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vem vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa. Muitos que se intitulam pastores são mercenários, que estão mais interessados nos ofertas, nos dízimos. São aqueles que eu falei para vocês que estão andando de avião, o próprio povo da igreja passando fome. Eu me lembro de uma determinada igreja que eu estava, que até pastor passava fome. E os pastores da igreja ali não estavam nem aí. Irmãos, a realidade é muito clara. Pergunta na sua igreja, quantos irmãos aí que estão passando um aperto e a igreja tem condições de ajudar e não ajuda? Quantos jovens que queria fazer um curso, que queria aprender para poder trabalhar, mas não tem condições? O dízimo devia ser para isso, para bancar curso para os jovens, para eles poderem trabalhar no futuro. Mas não. Tem pastores aí que vivem em lugares de alto padrão, em condomínios fechados. Eu não sou contra, não. Mas vocês deviam ter um respeito pelas ovelhas. Vocês deviam ter respeito pelo povo e dividir essa riqueza que vocês têm nas contas bancárias. Tem pastores aí que ganham 5 mil por mês e não dá uma cesta básica para uma ovelha da igreja dele. E fala que ama a missão. Mentiroso, seu mentiroso. Você fala que ama a missão, mas não dá uma cesta básica para os irmãos da sua igreja, seu mentiroso. Missão não é fazer festa dentro da igreja, não. Missão é você ir atrás das ovelhas. Seus mercenários. Isso que a Bíblia diz, não sou eu que diz, não. Vocês são mercenários, ladrão, salteadores. Vocês não estão nem aí com as ovelhas. Vocês estão preocupados quem dá dízimo para vocês viver uma vida de rico. Eu estou falando para quem vive da obra, para aqueles que estão mais com a vida mais acomodada do que não sei o quê. Você lembra daquela história daquele homem que apanhou, que os ladrões roubaram ele? Os levitas não ajudou, o sacerdote não ajudou, mas o bom samaritano ajudou. Levou na hospedaria, cuidou dele, sarou suas feridas e falou: quando eu voltar aqui eu pago tudo que você gastar com ele. São poucos os que fazem isso hoje. São poucos pastores. São poucos. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas sou conhecido. É o que eu falei. Pastor, vocês conhecem as suas ovelhas? Quantas ligações vocês ligaram para suas ovelhas nesse ano de 2019? Ah, não tenho tempo. Então você não é pastor. Quantas visitas você fez para suas ovelhas? Muitos não estão nem aí. É lamentável. É lamentável. Já nós vamos continuar, hein?